monarquia instaurada no Brasil durou 67 anos. Este período foi dividido em primeiro reinado governado por Dom Pedro I, período regencial, e segundo reinado governado por Dom Pedro II. Ao longo desses anos, o território brasileiro foi cenário de acontecimentos que foram cruciais para moldar a monarquia brasileira, até a instauração da República. Ao estudarmos a história do Brasil, conhecemos bem a biografia de nossos antigos imperadores, mas e das nossas imperatrizes? Durante o período monárquico no Brasil, existiram ao todo 3 imperatrizes, que fizeram parte dos momentos mais significativos da história brasileira, atuando muitas vezes no campo político, social e econômico do país. Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo-Lorena nasceu no dia 22 de janeiro de 1797, no Palácio de Hofburg, em Viena, na Áustria. Leopoldina pertencia à Casa de Habsburgo-Lorena, uma das dinastias mais antigas e poderosas da Europa, a qual reinou sobre a Áustria entre os anos de 1282 até 1918. Leopoldina era filha do último imperador do Sacro Império Romano Germânico, Francisco I, e de sua segunda esposa, Maria Teresa, princesa de Nápoles e Sicília. Leopoldina nasceu em uma época turbulenta da história europeia, em que sua infância e primeira juventude não ocorreram de forma pacífica, pois no ano de 1799, Napoleão Bonaparte assumiu o poder da França, no cargo de primeiro cônsul, e posteriormente se tornou imperador. Logo em seguida, estabeleceu-se sobre a Europa uma série de conflitos e sistemas de alianças conhecidas como coligações, que redefiniram com frequência as fronteiras do continente. Quando Leopoldina tinha 10 anos, ficou órfã de mãe, e um ano depois seu pai se casou novamente com a arquiduquesa Maria Luísa. Leopoldina gostava muito da nova madrasta, que por não ter gerado herdeiros, cuidou com esmero de seus enteados, sendo apelidada por eles de querida mamãe. Maria Luísa foi responsável pela primorosa formação intelectual de Leopoldina. A jovem foi educada para se tornar uma mulher apta para governar, sendo instruída nos idiomas alemão, francês, italiano, inglês e português, além de estudar grego, latim, literatura, história, música, dança, artes, geografia, matemática e regras de etiqueta. Desde cedo, Leopoldina demonstrou muito interesse em estudar botânica e mineralogia. Quando Leopoldina tinha 17 anos, só tinha uma preocupação em se casar, e foi em 1814, durante o Congresso de Viena, uma conferência entre os embaixadores das grandes potências para redesenhar o mapa político europeu após a derrota de Napoleão, que o seu futuro estava sendo arquitetado. Foi durante esse congresso que o Marquês de Marialva iniciou as negociações do casamento entre Leopoldina e Dom Pedro. Portugal procurava aumentar sua importância e assegurar uma posição no rol das grandes nações, e para isso um casamento com uma das monarquias mais poderosas da Europa seria bastante útil. O casamento entre o herdeiro do trono português com uma arquiduquesa austríaca era algo importante para os portugueses, pois elevaria Portugal a uma das grandes monarquias europeias e, além disso, daria um passo para a redução da influência inglesa no território português. Já para os austríacos, o casamento aumentaria sua influência na América. Em meio às negociações, Leopoldina conheceu seu noivo por um retrato. A jovem arquiduquesa se apaixonou perdidamente por Dom Pedro e, sem pensar 2 vezes, queria se casar com um príncipe português. O contrato de casamento foi assinado em Viena no dia 29 de novembro de 1816 e o casamento por procuração foi realizado no dia 13 de maio de 1817, em uma igreja localizada em Viena. Dom Pedro não compareceu à cerimônia por causa da distância entre Brasil e Áustria. Então o tio de Leopoldina, o arquiduque Carlos da Áustria, foi quem representou o noivo na cerimônia. Após o casamento, Leopoldina mudou-se para o Brasil, chegando no dia 5 de novembro.
Leopoldina trouxe em sua comitiva um diplomata austríaco e um grupo de cientistas com o objetivo de estudar a botânica do Rio de Janeiro. As primeiras impressões que a jovem princesa austríaca teve sobre o Brasil e seu marido foram registradas por ela em cartas enviadas a seu pai e sua irmã, Maria Luísa. Nas cartas foi registrado seu encantamento pela beleza do Rio de Janeiro e destacou alguns pontos da personalidade impulsiva de Dom Pedro. O jovem casal foi instalado em uma casa de campo, nos terrenos da Quinta da Boa Vista. Leopoldina se apaixonou completamente por seu marido, mas seu casamento não foi feliz. A animação e o encantamento inicial que a princesa sentia por Dom Pedro logo deixaram de existir, por causa dos inúmeros relacionamentos extraconjugais do príncipe. Até 1822, Leopoldina tinha grande influência sobre o marido, mas quando Dom Pedro tornou-se imperador, o interesse que ele sentia por ela diminuiu consideravelmente, tornando a princesa muito infeliz. O período mais conturbado do casamento do casal iniciou-se pouco antes da independência do Brasil, durante uma viagem que Dom Pedro fez para São Paulo. Nessa viagem, ele conheceu Domitila de Castro, a futura Marquesa de Santos, que tornaria sua amante e o pesadelo de Leopoldina. A princesa sabia dos casos extraconjugais do marido e acreditava que Domitila seria só mais um amante de Dom Pedro, mas não foi bem assim. O caso entre Dom Pedro e Domitila era de conhecimento de todos, e o príncipe não fazia questão de esconder. Ao longo dos anos, Domitila passou a ter mais influência sobre Dom Pedro. Com isso, ela conseguiu adquirir bens e títulos para si e para seus familiares. A paixão que Dom Pedro sentia por Domitila era tão avassaladora que ele chegou a nomear sua amante como primeira-dama de sua esposa. Com isso, Domitila teria mais contato com Leopoldina. Leopoldina definiu a Marquesa de Santos como a causadora de todas as minhas desgraças. Além de ser maltratada por seu marido, Leopoldina era proibida de gastar a mesada que ela tinha direito e foi cortado pela metade os gastos que ela tinha com comida, e além de ser proibida de passear a cavalo. O ano de 1821 foi um ano de mudanças decisivas na vida de Leopoldina. Ela pertencia a uma das famílias mais conservadoras e longevas da Europa, a Casa de Habsburgo, além de possuir uma educação esmerada, fundamentada aos moldes das monarquias absolutistas. Ela testemunhou pessoalmente os eventos ocorridos na Europa anos antes, na qual Napoleão Bonaparte alterou sistematicamente o poder político do continente europeu, tendo isso certa influência em sua maneira de enxergar esses novos conceitos políticos. Com o desenrolar do atrito entre Portugal e Brasil, a princesa se envolvia cada vez mais no turbilhão dos acontecimentos políticos que precediam a tão esperada independência do Brasil. O seu envolvimento com a política brasileira a levaria a desempenhar um papel fundamental na independência, ao lado de José Bonifácio de Andrade e Silva. Nesse período, Leopoldina distanciou das ideias absolutistas da corte de Viena e adotou um discurso mais liberal a favor da causa brasileira. Em consequência da Revolução Liberal do Porto ocorrida em Portugal em 1820, no dia 25 de abril de 1821, Dom João VI e sua corte foi forçada a retornar para Portugal, e Dom Pedro permaneceu no Brasil, atuando como príncipe regente. A oposição entre portugueses e brasileiros tornou-se cada vez mais evidente. Com isso, Leopoldina compreendia que era melhor iniciar o processo de independência do Brasil. Leopoldina tinha o desejo de retornar para a Europa, mas a leitura que ela fez do cenário político no Brasil fez ela renunciar ao seu desejo. Leopoldina era muito inteligente e logo ficou ciente do caótico clima político que estava se instaurando no Brasil, e ao perceber o possível risco de acontecer uma revolução democrática e republicana em solo brasileiro, ela decidiu agir. A princesa aconselhava o seu marido como agir, pois Dom Pedro era um homem indeciso e ainda tinha um sentimento de lealdade a Portugal. Desse modo, possuía ações hesitantes em relação à independência. Leopoldina percebeu que a monarquia só se manteria em vigência no Brasil
se o monarca da família dos Bragança tomasse a liderança da situação e conduzisse o processo de independência. Ela finalmente conseguiu convencer Dom Pedro a permanecer no país, mesmo contra as exigências de Portugal. Quando Dom Pedro precisou viajar para São Paulo em agosto de 1822, entregou o poder a Leopoldina, nomeando chefe do Conselho de Estado e princesa regente interina do Brasil, com poderes legais para governar o país durante a sua ausência. Leopoldina recebeu notícias que Portugal estava preparando uma ação contra o Brasil e, sem tempo para aguardar o retorno do príncipe regente, a princesa, aconselhada por José Bonifácio e usando de seus poderes de chefe interina do governo, reuniu-se na manhã do dia 2 de setembro de 1822 com o Conselho de Estado, com o objetivo de redigir uma carta a Dom Pedro. Nesta carta, Leopoldina aconselha a Dom Pedro a proclamar a independência do Brasil com uma advertência. O pomo está maduro, colhei-o já, se não apodrece. Dom Pedro decidiu escutar os conselhos de sua esposa e declarou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, se tornando assim o primeiro imperador do Brasil. Enquanto aguardava o retorno do marido, agora a imperatriz Leopoldina, atuando no papel de governante interina, se empenhou no reconhecimento da autonomia do novo país pelas cortes europeias, escrevendo cartas ao seu pai, o imperador da Áustria, e ao sogro, o rei de Portugal. Na consolidação do novo império, o casal de monarcas estava atuando em conjunto, mas a vida conjugal estava em ruínas. O relacionamento de Dom Pedro I e Domitila e o reconhecimento público de uma filha ilegítima deixaram Leopoldina totalmente humilhada e abalada moral e psicologicamente. A imperatriz se tornava cada vez mais solitária e isolada. Mesmo sofrendo, ela continuava com o compromisso de cumprir com seu dever, que era de dar ao trono brasileiro um herdeiro, pois os assuntos do governo deveriam vir em primeiro lugar e não os pessoais. Durante os 9 anos de casamento, Dona Leopoldina e Dom Pedro I tiveram ao todo 7 filhos. Cada vez que a imperatriz engravidava, sua depressão aumentava, e em decorrência disso, a sua saúde se deteriorava. No início de novembro de 1826, Dona Leopoldina não se encontrava bem de saúde, ela sofreu um aborto espontâneo. Em decorrência desse aborto, a imperatriz sentia fortes cólicas, vômitos, sangramentos e febre constante. A imperatriz Leopoldina era muito querida por todo o povo brasileiro, pois ela era reconhecida por sua bondade e senso de dever. A popularidade da imperatriz muitas vezes ofuscava até o imperador Dom Pedro I. Quando foi noticiada a piora do estado de saúde da jovem imperatriz, o povo passou a rezar por sua recuperação. As igrejas não se esvaziavam e nas capelas domésticas todos se encontravam de joelhos, representando uma verdadeira devoção. Todos se faziam a mesma pergunta: como está a imperatriz? Há divergências sobre a real causa da morte da imperatriz Leopoldina. Para alguns autores, ela teria falecido em decorrência de uma septicemia puerperal, enquanto o imperador se encontrava no Rio Grande do Sul, onde fora inspecionar as tropas durante a Guerra da Cisplatina. Há também a teoria que Leopoldina teria morrido em decorrência das agressões desferidas por Dom Pedro I durante um acesso de raiva. Porém, recentemente foi realizada uma exumação dos restos mortais da imperatriz e não foi encontrada nenhuma fratura óssea ou algum vestígio de agressão. Na realidade, a imperatriz Leopoldina estava muito depressiva por causa das constantes traições de seu marido e das decorrentes gestações que fragilizaram sua saúde. Na última carta que Leopoldina escreveu à sua irmã Maria Luísa, menciona um terrível atentado que sofrera pelas mãos de seu marido na presença da Marquesa de Santos. Minha adorada mana, reduzida ao mais deplorável estado de saúde e tendo chegado ao último ponto de minha vida em meio dos maiores sofrimentos, terei também a desgraça de não poder eu mesma explicar-te todos aqueles sentimentos que há tanto tempo existiam impressos na minha alma. Minha mana, não tornarei a vê-la, não poderei outra vez repetir que te amava, que te adorava. Pois,
já que não posso ter esta tão inocente satisfação igual a outras muitas que não me são permitidas. Ouve o grito de uma vítima que de tu reclama. Não vingança, mas piedade, e socorro do fraternal afeto para meus inocentes filhos, que órfãos vão ficar, em poder de si mesmos ou das pessoas que foram autores das minhas desgraças. Reduzi-me ao estado em que me acho, de ser obrigada a servir-me de intérprete para fazer chegar até tu os últimos rogos da minha aflita alma. A Marquesa de Aguiar, de quem bem conheceis o zelo e o amor verdadeiro que por mim tem, como repetidas vezes te escrevi, essa única amiga que tenho é quem lhe escreve em meu lugar. Há quase 4 anos, minha adorada mana, como a ti tenho escrito, por amor de um monstro sedutor, me vejo reduzida ao estado da maior escravidão e totalmente esquecida pelo meu adorado Pedro. Ultimamente, acabou de dar-me a última prova de seu total esquecimento a meu respeito, maltratando-me na presença daquela mesma que é a causa de todas as minhas desgraças. Muito e muito tinha a dizer-te, mas faltam-me forças para me lembrar de tão horroroso atentado que será sem dúvida a causa da minha morte. Cadolino, que por ti me foi recomendado e que me tem dado todas as provas da maior subordinação e fidelidade, é quem fica encarregado de entregar-te a tão presente e declarar-te o que por muitos motivos não posso confiar a este papel. Tendo ele todas as informações que são precisas sobre este artigo, nada mais tenho a acrescentar, confiando inteiramente na sua probidade, honra e fidelidade. Faltaria ao meu dever, se além de ter declarado ao Marechal e a Cadolino que tenho dívidas contratadas para sustentar os pobres, que de mim reclamarão algum socorro, e para as minhas despesas particulares, não disse a ti que o Flash, de quem tenho muitas vezes escrito, é digno de toda a tua consideração, e de meu augusto pai, a quem peço-te remeter a inclusa. Este virtuoso amigo, além de ter se sacrificado e comprometido a si mesmo e seus negócios para me servir, não desprezou meio algum para me procurar socorros. Peço-te, por quanto tens de mais sagrado, de lhe prestar todo o auxílio, de modo que ele possa satisfazer aquelas dívidas que por mim tem contraído. Recomendo este exemplo da mais virtuosa amizade. Cadolino te dirá qual foi o procedimento de Marechal para comigo. A Marquesa de Aguiar fica encarregada de dar a ti os mais miúdos detalhes sobre quanto diz a respeito às minhas queridas filhas. Ah, minhas queridas filhas, que será delas depois da minha morte? É a ela que entreguei a sua educação, até que o meu Pedro, o meu querido Pedro, não disponha o contrário. Adeus, minha adorada mana. Permita o ente supremo que possa escrever-te ainda outra vez, pois que será o final do meu restabelecimento. Enquanto Leopoldina estava enferma, surgiram diversos boatos de que a imperatriz era prisioneira na Quinta da Boa Vista e que estava sendo envenenada por seu médico, a mando da Marquesa de Santos. Em decorrência disso, a casa da Marquesa, em São Cristóvão, foi apedrejada. O estado de saúde de Leopoldina agravou-se e ela não resistiu, falecendo no dia 11 de dezembro de 1826, aos 29 anos de idade, no Palácio de São Cristóvão. A imperatriz Leopoldina foi sepultada no convento da Ajuda, pois seus restos mortais foram transladados para o convento de Santo Antônio, também no Rio de Janeiro, onde foi construído um mausoléu para ela e alguns membros da família imperial. Em 1954, novamente seus restos mortais foram transferidos definitivamente para um sarcófago de granito verde ornado de ouro, na Capela Imperial sobre o monumento do Ipiranga, na cidade de São Paulo. A notícia sobre o falecimento da imperatriz gerou uma grande comoção nacional. O povo saiu pelas ruas em prantos. Existem relatos de escravos que se lamentavam aos gritos: "Nossa mãe morreu, o que será de nós? Quem tomará partido dos negros?" Os boatos que a morte de Leopoldina foi em decorrência das constantes traições de seu marido se espalharam na Europa, manchando a reputação de Dom Pedro I.
A imperatriz Leopoldina sempre será lembrada pelos brasileiros por seu grande destaque na política brasileira, quando a corte portuguesa retornou a Portugal e nos bastidores da independência em 1822. A excelente formação intelectual e política de Leopoldina, aliadas a seu forte senso de dever e sacrifício pessoal em nome do Estado, foram fundamentais para o estabelecimento da monarquia no Brasil. Mesmo sendo educada sobre um regime aristocrático e absolutista, ela não hesitou em defender ideais e formas mais representativas de governo para o Brasil, influenciada pelo liberalismo e constitucionalismo. Outro legado da imperatriz Leopoldina que se mantém até os dias atuais é a bandeira nacional, cujas cores verde e amarelo representam as duas dinastias, Bragança e Habsburgo, que deram origem ao Brasil independente. Amélia Augusta Eugênia Napoleona de Beauharnais nasceu em Milão no dia 31 de julho de 1812. Amélia foi uma princesa franco-bávara da casa de Beauharnais. Ela era a quarta filha do príncipe Eugênio, duque de Lautenberg, e de sua esposa, a princesa Augusta da Baviera. Seu pai era filho da famosa imperatriz Josefina e de seu primeiro marido, o Visconde Alexandre de Beauharnais. Quando Josefina ficou viúva, casou-se com Napoleão Bonaparte e Eugênio foi adotado oficialmente pelo imperador francês, como filho e feito vice-rei da Itália durante as tratativas de seu casamento com Augusta da Baviera. A mãe de Amélia era filha do rei Maximiliano I José da Baviera e de sua primeira esposa, a princesa Augusta Guilhermina. Logo após a queda do Império de Napoleão em 1814, Eugênio, tendo assumido o título de Duque de Lautenberg, fixou residência em Munique, mas após a morte do ex-imperador da França, a família de Eugênio ficou em situação incerta, sem grandes perspectivas para o futuro. Embora fossem nobres, seu parentesco com Napoleão não facilitava sua circulação entre as cortes e o reconhecimento de sua nobreza. O surgimento da possibilidade de casar Amélia com o imperador do Brasil pareceu para Augusta da Baviera uma excelente alternativa para garantir o reconhecimento da casa de Lautenberg. Após a morte da imperatriz Leopoldina em dezembro de 1826, Dom Pedro I incumbiu ao Marquês de Barbacena a missão de ir à Europa e encontrar uma jovem para ser sua esposa. Essa missão não foi fácil, pois o imperador lhe impôs 4 condições para aceitar uma nova consorte. A moça deveria ser de bom nascimento, bonita, virtuosa e culta. Não eram muitas as princesas disponíveis que possuíam todos os requisitos exigidos pelo imperador. Além disso, a reputação de Dom Pedro I na Europa não era das melhores, pois todos sabiam do seu relacionamento com a Marquesa de Santos, e dificilmente alguma princesa deixaria a corte europeia para se casar com um homem que tinha fama de infiel, sem falar que a jovem iria assumir 5 enteados pequenos. Para piorar a situação, o antigo sogro de Dom Pedro, o imperador austríaco Francisco I, não tinha o genro em bom conceito, além de discordar de suas ideias políticas. Aparentemente, Francisco I teria tentado boicotar a realização de um novo casamento de Dom Pedro I, a fim de garantir que seus netos herdassem o trono brasileiro, se sobrevivessem à infância. 8 princesas recusaram o pedido de casamento do imperador do Brasil, o que tornou o Marquês de Barbacena objeto de escárnio diante das cortes europeias. O Marquês pediu a Dom Pedro I que diminuísse as condições exigidas no perfil da noiva. O imperador cedeu e exigiu que a princesa fosse apenas bela e virtuosa. Desse modo, a princesa Amélia era uma boa candidata. O Visconde de Pedra Branca, ministro em Paris, foi quem a indicou. Amélia não tinha uma linhagem particularmente distinguida por parte de mãe, e seu pai, que foi enteado de Napoleão Bonaparte, em muitos lugares não tinha sua nobreza reconhecida por causa do ódio que boa parte da Europa sentia do ex-imperador francês. Contudo, Amélia era muito bonita, possuindo um rosto delicado e cabelos aloirados, além de ser alta e virtuosa, o que provavelmente atrairia a atenção do imperador. O Marquês de Rezende foi enviado para confirmar a beleza da jovem,
e escreveu ao imperador cobrindo Amélia de elogios. O marquês teria dito a Dom Pedro I que a moça tinha um ar de corpo com o que o pintor corrigiu, deu nos seus quadros a Rainha de Sabá. Também foi repassado para o imperador que Amélia era muito culta e sensível. O casamento foi rapidamente arranjado e no dia 30 de julho de 1829 foi confirmado o contrato de casamento de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro I com a princesa Amélia de Laustenberg. Após firmar o tratado de casamento, Dom Pedro I rompeu definitivamente seu relacionamento com a Marquesa de Santos. A cerimônia do casamento foi realizada por procuração em Munique, na capela do Palácio de Laustenberg, no dia 2 de agosto de 1829, contando com poucos convidados, pois Amélia insistiu em doar para um orfanato em Munique a quantia enviada por Dom Pedro para a realização de uma grande festa para celebrar o casamento. O noivo não participou do casamento, mas foi representado pelo Marquês de Barbacena. Na época, Amélia tinha 17 anos e Dom Pedro I 30. A princesa Augusta da Baviera, mãe de Amélia, a preveniu para as dificuldades pelas quais a filha enfrentaria no Brasil e providenciou que ela fosse preparada, recomendando que a filha demonstrasse seus sentimentos e deixasse de lado a timidez para não desestimular o marido, que ela fosse amorosa com os enteados e, sobretudo, que ela se mantivesse fiel, como imperatriz, aos interesses do povo brasileiro. Amélia chegou no Rio de Janeiro no dia 16 de outubro de 1829. Ao saber que o navio de Amélia se aproximava, Dom Pedro I teria embarcado em um rebocador para ver se a beleza da nova imperatriz correspondia às suas altas expectativas. Amélia veio acompanhada de seu irmão, Augusto de Balranás, que por conta da negociação do casamento ganhou o título de Duque de Santa Cruz. Após o casal se encontrar pela primeira vez, os filhos do primeiro casamento de Dom Pedro I conheceram Amélia, ainda no navio, e todos almoçaram juntos. No dia seguinte, ao meio-dia, sob uma forte chuva, Amélia desembarcou, sendo recebida com uma solene procissão. Em seguida, Amélia e Dom Pedro I foram para a Capela Imperial para receberem as bênçãos nupciais. A beleza da nova imperatriz fascinou a todos, sendo realçada por um longo vestido branco e um manto bordado em prata. Depois da cerimônia religiosa, aconteceu uma celebração pública com fogos de artifício e foi organizado um grande banquete de estado para a corte. Neste mesmo dia, o imperador instituiu a Ordem da Rosa, cujo lema era amor e fidelidade, como prova de boas intenções para com sua esposa, pois este seria um novo começo para o imperador, que estava disposto a ser fiel. Quando o casal retornou da lua de mel, encontraram um clima pesado na corte, por causa de problemas causados pelo notório Chalaça, amigo íntimo do imperador. O Marquês de Barbacena aproveitou da situação para livrar-se do antigo desafeto, recomendando que ele partisse para a Europa. O Marquês contou com o apoio de Amélia, que estava ansiosa para pagar tudo que pudesse lembrar o passado aventuresco de Dom Pedro. A imperatriz Amélia era uma mulher de postura firme e estava disposta a organizar sua nova casa. Ao instalar-se no Palácio de São Cristóvão, a imperatriz percebeu a falta de protocolo que reinava em sua nova casa. Ela impôs que a corte deveria usar o francês como a língua oficial e o cerimonial deveria ser feito como na corte europeia. Amélia atualizou a moda e a culinária, redecorou o palácio e renovou os serviços de mesa e pratarias, buscando refinar os costumes da corte brasileira. A imperatriz Amélia era muito reconhecida por sua elegância, se tornando famosa no estrangeiro. Amélia também se dedicou pessoalmente na educação de seus enteados, assegurando que as crianças fossem bem instruídas e que tivessem um bom ambiente familiar. As crianças gostaram muito da imperatriz por seu carinho e dedicação. Fez com que as crianças a chamassem de mamãe. Até mesmo quando Dom Pedro I e Amélia tiveram que ir embora do Brasil, ela continuou se correspondendo com seu enteado, Dom Pedro II, sempre o instruindo e apoiando. A imperatriz Amélia também ajudou a resgatar a popularidade de Dom Pedro I e animá-lo em momentos difíceis do novo império.
mas o entusiasmo gerado pelo novo casamento do imperador diante a nação brasileira durou pouco. A precariedade da situação econômica e a conturbada política do Brasil precipitaram numa crise incontornável. E no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I decidiu abdicar do trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara. Antes de partir com Dom Pedro I de volta para a Europa, Amélia deixou uma carta emocionada ao futuro imperador Dom Pedro II, na qual afirmava: "Se eu fosse tua verdadeira mãe, se meu ventre te tivesse concebido, nenhuma força te arrancaria dos meus braços." Amélia partiu com seu marido, agora com o título de Duque de Bragança, de navio para a Europa. Neste momento, Amélia estava grávida de 3 meses. O casal chegou na França no dia 10 de julho de 1831, mas, em 20 de junho, Dom Pedro I seguiu para Londres, deixando Amélia com sua filha Maria da Glória. Amélia estabeleceu residência em Paris com Maria da Glória e Isabel Maria, Duquesa de Goiás, filha de Dom Pedro I com a Marquesa de Santos, adotando a menina como filha. No dia 30 de novembro de 1831, a duquesa deu à luz a princesa Maria Amélia de Bragança, sua única filha. Dom Pedro I dividiu esse momento em carta com o pequeno imperador Dom Pedro II. A divina providência quis diminuir a tristeza que sente meu coração paterno pela separação de Vossa Majestade Imperial, dando-me mais uma filha, e a Vossa Majestade Imperial mais uma irmã e súdita. Enquanto isso, Dom Pedro I estava guerreando contra o seu irmão Miguel I pelo trono português, em nome de sua filha Maria da Glória. Com a notícia da vitória do marido em Lisboa, Amélia partiu com sua filha enteada para Portugal, chegando no dia 22 de setembro de 1833. Com Miguel I derrotado e exilado de Portugal, Dom Pedro I e sua família estabeleceram-se inicialmente no Palácio do Ramalhão e mais tarde no Palácio Real de Queluz. Os combates na cidade do Porto e a luta de trincheira enfraqueceram a saúde de Dom Pedro I, que contraiu tuberculose e, consequentemente, faleceu no dia 24 de setembro de 1834. Amélia não voltou a se casar, vestindo roupas pretas que evidenciavam sua viuvez até o fim de sua vida. Amélia decidiu mudar para o Palácio das Janelas Verdes e se dedicou a realizar obras de caridade e a educação de sua filha. Mesmo estando estabelecidas em território luso, mãe e filha não eram consideradas parte da família real portuguesa. Amélia solicitou ao governo brasileiro o reconhecimento dela e de sua filha como membros da família imperial brasileira, com direito a uma pensão. Contudo, neste período, Dom Pedro II ainda era menor de idade e o Brasil era governado por uma regência, que temiam a possível influência da imperatriz viúva nos negócios de Estado e sua adesão a facções políticas que pudessem vir a prejudicar o governo. Foi recusado o reconhecimento de Maria Amélia como princesa brasileira e foi proibido a volta de mãe e filha ao Brasil. Porém, quando Dom Pedro II conseguiu ser coroado por meio do golpe de maioridade, a situação mudou, e no dia 5 de julho de 1841, Amélia e sua filha foram reconhecidas como membros da família imperial brasileira. Amélia amava profundamente sua filha e estava muito feliz com o noivado de Maria Amélia com o arquiduque Maximiliano da Áustria, cunhado da imperatriz Sissi, no início de 1852. Porém, a jovem princesa contraiu tuberculose. Para se tratar da doença, mãe e filha se mudaram para Funchal, na Ilha da Madeira, mas Maria Amélia não resistiu e faleceu, aos 21 anos de idade, no dia 4 de fevereiro de 1853. Amélia ficou muito triste com a morte de sua única filha. Todos os anos ela visitava o túmulo de Maria Amélia no dia 4 de fevereiro. Depois de perder o marido e a filha, Amélia dedicou o resto de sua vida à caridade. Entre seus feitos, o mais importante está na construção do Hospital Princesa Dona Maria Amélia, que atendia pessoas carentes com tuberculose na Ilha da Madeira. O hospital continua até hoje atendendo a população da ilha e é mantido por uma fundação criada pela ex-imperatriz. Amélia voltou a residir em Lisboa, onde morou até seus últimos anos de vida. Ela faleceu no dia 26 de janeiro de 1873.
ela foi enterrada em Lisboa junto com a filha e o marido num panteão de São Vicente de Fora. Em 1982, seu túmulo foi trazido para a Cripta Imperial, localizada no Parque da Independência, no Ipiranga, em São Paulo, local onde guarda os restos mortais do imperador Dom Pedro I e da imperatriz Leopoldina. Teresa Cristina de Borbón dos Sicílias nasceu no dia 14 de março de 1822, no Palácio Real, em Nápoles. Teresa Cristina era filha de Francisco, duque de Calábria, que, em 1825, se tornou Francisco I, rei das Duas Sicílias, e da infanta Maria Isabel da Espanha. A princesa Teresa Cristina era extremamente inteligente e refinada, além de ter recebido uma excelente educação. Teresa Cristina estudou francês, música, ensino religioso, canto, artes e atividades domésticas. A jovem princesa era profundamente apaixonada por arqueologia, chegando a financiar e conduzir escavações em Veios, sítio arqueológico próximo a Roma. Quando Teresa Cristina estava no Brasil, foi conhecida como a Imperatriz Arqueóloga, trazendo para o Brasil valiosas peças arqueológicas que foram desenterradas nas ruínas de Pompeia e que estão em exposição nos museus brasileiros. Vincenzo Ramírez, que era embaixador das Duas Sicílias no Império Austríaco, se reuniu em Viena em 1840 com Bento da Silva Lisboa, o segundo barão de Cairu, que foi encarregado de encontrar uma esposa para o jovem imperador Dom Pedro II do Brasil. Infelizmente, a má fama de infiel de Dom Pedro I quase arruinaram os planos de seu filho de se casar com a princesa europeia, pois todas as casas reais que foram procuradas para propor uma aliança matrimonial se mostraram um pouco reticentes em aceitar o pedido de Dom Pedro II, pois temiam que o jovem imperador tivesse a mesma personalidade de seu pai. Vincenzo Ramírez não deu muita importância para a reputação do monarca e propôs a mão de Teresa Cristina a Dom Pedro II. Mas antes de oficializar a aliança entre as duas casas reais, havia uma questão para resolver. A mãe de Teresa Cristina era a infanta Maria Isabel, que era filha do rei Carlos IV da Espanha e uma das 5 irmãs mais novas de Dona Carlota Joaquina, esposa do rei Dom João VI de Portugal, que era o avô paterno de Dom Pedro II, que futuramente se casaria com Teresa Cristina. Desse modo, Teresa Cristina era a prima direta de Dom Pedro I e prima em 1º grau e meio de Dom Pedro II. Como Dom Pedro II era primo sobrinho de Teresa Cristina, foi necessário apresentar ao Papa Gregório XVI um pedido de dispensa especial para a realização do casamento. O Papa Gregório consentiu a dispensa. Com isso, foi organizado o casamento por procuração, que aconteceu no dia 30 de maio de 1843, em Nápoles. Um fato interessante da história de Teresa Cristina e Dom Pedro II se assemelha com a história do rei Henrique VIII e Ana de Cleves. Foi o Photoshop nos retratos das noivas. Logo após ser indicado o nome de Teresa Cristina para o imperador do Brasil, foi enviado a Dom Pedro II um retrato que foi muito retocado da princesa, fazendo com que ele aceitasse o compromisso. Mas quando o casal se encontrou pela primeira vez, ele ficou decepcionado com a aparência de Teresa Cristina. Há estudiosos que afirmam que a jovem da pintura apresentada ao imperador do Brasil era a princesa Maria Carolina Fernanda, irmã de Teresa Cristina. Segundo a bisneta da imperatriz, a condessa René de Nicolai, cuja mãe era Maria Pia de Borbón Sicília, vinha a ser sobrinha neta da imperatriz, o casamento de Dom Pedro II fora ajustado com uma das filhas de Francisco I, possivelmente a princesa Maria Carolina Fernanda. Porém, esta, quando se deu conta que era preciso atravessar o oceano e deixar a família para sempre, voltou atrás e recusou o compromisso. Sua irmã, Teresa Cristina, se prontificou e aceitou partir em seu lugar. Isso justificaria o Photoshop do retrato. Após a realização do casamento por procuração, no dia 3 de março, Teresa Cristina partiu rumo à sua nova casa, o Brasil.
A imperatriz chegou ao Rio de Janeiro no dia 3 de setembro de 1843 e Dom Pedro II foi ao Porto recepcionar sua esposa. O encontro do casal foi marcante. Teresa Cristina se apaixonou à primeira vista por Dom Pedro, mas não aconteceu o mesmo com ele. Dom Pedro II, ao encontrar pela primeira vez com sua esposa, ficou claramente muito desapontado. Suas primeiras impressões viam apenas os seus defeitos físicos e quanto à aparência da moça, era bem diferente do retrato que haviam lhe enviado. Ele achou a imperatriz baixinha, levemente acima do peso, manca e, apesar de não ser feia, era tão pouco bonita. O imperador deixou o navio após um pequeno intervalo e logo em seguida ele relatou ter se sentido enganado a Paulo Barbosa, seu mordomo-mor, e também a Dona Mariana, a camareira-mor da Casa Imperial. Teresa Cristina percebeu a decepção de seu marido e começou a chorar e lamentou: "O imperador não gostou de mim." Depois de se recuperar do primeiro encontro com o imperador, Teresa Cristina estava decidida em cumprir com seu dever e fazer o possível para melhorar sua situação. Ela escreveu para sua família dizendo: "Sei que a minha aparência é diferente da que havia sido anunciada. Farei todo o possível para viver de tal maneira que nada leve ao engano de meu caráter. Minha ambição será parecida à de Maria Leopoldina da Áustria, mãe de meu marido, e serei brasileira de coração em tudo que fizer." O casamento dos dois jovens já havia sido realizado por procuração, então não tinha como ser desfeito. Desse modo, no dia 4 de setembro de 1843, foi realizado o casamento religioso de Dom Pedro II e Teresa Cristina, na Capela Real do Rio de Janeiro. O casamento dos monarcas não foi consumado nos primeiros meses, pois Dom Pedro II ainda sentia aversão pela esposa e não tinha nenhum desejo em consumar a união, até surgirem os boatos de que o imperador era impotente e por isso não cumpria com suas obrigações de marido. Em virtude disso, o imperador decidiu cumprir com seu dever e se relacionou com Teresa Cristina, mas sua atitude com relação a ela inicialmente ainda se manteve fria e distante. Teresa Cristina sempre se esforçou para ser uma boa esposa. Sua paciência e determinação em cumprir com seu dever aos poucos amoleceram o coração de Dom Pedro II. Com o tempo, os dois descobriram interesses em comum e quando seus filhos nasceram, foi se criando um sentimento de felicidade e união familiar. Ao todo, o casal teve 4 filhos: Dom Afonso Pedro, em fevereiro de 1845, Dona Isabel, em julho de 1846, Dona Leopoldina, em julho de 1847, Dom Pedro Afonso, em julho de 1848. Contudo, somente as princesas chegaram à fase adulta. Teresa Cristina tornou-se uma imperatriz respeitada pela corte e a nação brasileira, pois todos a admiravam. Sua devoção em cumprir com seus deveres de imperatriz, esposa e mãe a guiavam. Quando ela aparecia em público com o imperador, ele sempre a tratou com respeito e consideração. No íntimo de seu lar, a imperatriz não foi rejeitada e nem desprezada, mas a relação com seu marido mudou, pois com o passar dos anos, ele passou a tratá-la mais como uma amiga íntima e companheira do que como esposa. Foi muito difundido a ideia de que Teresa Cristina era uma esposa submissa, mas estudos recentes nos diz o contrário, pois a imperatriz possui um temperamento forte. Foi realizada uma análise de sua correspondência particular e evidenciou que ela tinha uma personalidade forte e algumas vezes entrou em conflito com o marido e até com sua filha, a princesa Leopoldina, que teria descrito numa carta como dominadora, dizendo: "A mãe gosta tudo como ela quer, apesar do evangelho dizer que a mulher deve submissão ao marido." Teresa Cristina vestia-se e agia com moderação, usando joias apenas em ocasiões de estado, por vezes passando a impressão de ser uma pessoa triste. Ela não tinha interesse em política, ocupava o seu tempo comparecendo a missas e projetos de caridade. A imperatriz era portadora de uma bela voz e ela praticava canto regularmente.
Por gostar muito de música, fazia com que ela gostasse de frequentar óperas e bailes. Teresa Cristina era apaixonada por arqueologia e reuniu uma coleção de artefatos arqueológicos encontrados em solo brasileiro e trocava esses artefatos com seu irmão, o rei Fernando II das Duas Sicílias. Ela patrocinou estudos arqueológicos e escavações em sua terra natal, e muitos dos itens encontrados, datados dos períodos dos etruscos e da Roma Antiga, foram trazidos para o Brasil. Durante o seu tempo livre, Teresa Cristina dedicou-se principalmente à arte com mosaicos. Ela decorou pessoalmente fontes, bancos e muros do Jardim das Princesas no Palácio de São Cristóvão, com a técnica dos mosaicos. A imperatriz também ajudou a recrutar médicos, professores, engenheiros, farmacêuticos, enfermeiras, artistas, artesãos e trabalhadores italianos qualificados, com o objetivo de melhorar a educação e a saúde pública do povo brasileiro. Com o falecimento de seus filhos, Dom Afonso Pedro e Dom Pedro Afonso, o Brasil tinha somente 2 mulheres como herdeiras, e apesar do império não seguir a lei sálica, criou-se um problema de sucessão, já que o imperador e a imperatriz acreditavam que apenas um homem poderia comandar o país. Mas como a imperatriz nunca mais engravidou, então restaram as 2 princesas. Não se sabe ao certo os motivos que impossibilitaram novas gestações da imperatriz, mas acredita-se que o impedimento poderia ser físico em um dos 2, ou o casal decidiu não ter mais filhos. Teresa Cristina e Dom Pedro II tinham um sentimento de afeto um pelo outro, mas o monarca brasileiro, assim como seu pai, era um habilidoso infiel, só que bem mais discreto. Teresa Cristina nunca se manifestou sobre os relacionamentos extraconjugais do marido. Em troca, era tratada com respeito e sua posição na corte nunca foi ameaçada ou questionada. Contudo, foi ficando cada vez mais difícil ignorar as infidelidades de seu marido, que eram escondidas do público, mas eram bem visíveis à vista da imperatriz, principalmente com a chegada de Luísa Margarida de Barros, a Condessa de Barral, no dia 9 de novembro de 1856, para ser tutora das princesas Isabel e Leopoldina. A Condessa de Barral tinha todas as características que o imperador admirava nas mulheres. Era bonita, charmosa, vivaz, elegante, sofisticada, culta e confiante. A paixão que o imperador sentia pela Condessa de Barral às vezes colocava a imperatriz em situações embaraçosas, como quando Leopoldina ingenuamente perguntou à mãe por que o pai ficava acariciando os pés da condessa durante as aulas. A intimidade entre os 2 amantes estava cada vez maior e isso era doloroso para Teresa Cristina, que mesmo fingindo ignorar a situação, a imperatriz não dissimulava que detestava a condessa. Quando as princesas cresceram, Teresa Cristina conseguiu se livrar da presença da condessa. Sem ter motivos para permanecer na corte, a Condessa de Barral deixou o Brasil em março de 1865 e voltou para a França com o marido. Mas o seu relacionamento com Dom Pedro II continuou de maneira epistolar e isso ainda alimentou os ciúmes de Teresa Cristina, que sempre amou profundamente o marido apesar de tudo. Quando as princesas Isabel e Leopoldina chegaram à idade de se casar, Dom Pedro II começou a procurar maridos adequados para suas filhas, a fim de assegurar a sucessão imperial. Depois de avaliar vários candidatos e consultar sua irmã, a princesa Dona Francisca de Bragança, e o cunhado Francisco, príncipe de Joinville, o imperador escolheu os príncipes Gastão, Conde Du e Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha. Os príncipes viajaram até o Rio de Janeiro, onde se casaram com as princesas Isabel e Leopoldina no ano de 1864. Leopoldina e o príncipe Luís Augusto decidiram morar na Europa. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. Depois de ter dado à luz a 4 filhos, Leopoldina morreu de febre tifoide no dia 7 de fevereiro de 1871,
deixando toda a família imperial triste. Em 1872, Dom Pedro II decidiu viajar para a Europa, com o objetivo de trazer os filhos de Leopoldina que viviam em Coburgo desde o seu nascimento para o Brasil, pois a princesa Isabel e o príncipe Gastão ainda não tinham filhos, então os filhos de Leopoldina e Luís Augusto eram os herdeiros presuntivos da coroa brasileira. Foi realizado um acordo para trazer os príncipes Pedro Augusto e Augusto Leopoldo, que eram os filhos mais velhos da princesa Leopoldina, com o objetivo de educá-los e de ter mais contato com seus avós, os imperadores. No dia 15 de novembro de 1889, a monarquia foi abolida no Brasil e a família imperial teve que deixar às pressas o país. Ao ouvir a ordem para partir, um oficial militar disse à imperatriz: "Resignação, minha senhora." Por sua vez, Teresa Cristina respondeu: "Sempre a tive, mas como não chorar, tendo que deixar esta terra para sempre." A imperatriz amava o Brasil e o povo brasileiro. Ela não desejava nada mais do que terminar seus dias de vida na terra que fizera sua nova pátria. Com 66 anos de idade, sofrendo de asma cardíaca e artrite, Teresa Cristina enfrentava agora a perspectiva de acompanhar o marido num incessante deslocamento pela Europa, passando seus últimos anos em aposentos estranhos e desconfortáveis. A família imperial recebeu no dia 24 de dezembro de 1889 a notícia oficial que haviam sido banidos para sempre do Brasil. Até aquele momento, a família tinha partido sem nenhuma indicação sobre quanto tempo teriam que ficar longe das terras brasileiras. A notícia do banimento aniquilou a vontade de viver da ex-imperatriz, Dona Teresa Cristina. Dom Pedro II escreveu em seu diário no dia 28 de dezembro que sua esposa estava doente, sentindo frio e dor nas costas, mas não tinha febre. Mesmo com a esposa doente, o imperador decidiu passear pela cidade e visitar a biblioteca. Enquanto o dia passava, a respiração de Teresa Cristina ficou cada vez mais pesada e uma falha de seu sistema respiratório levou a uma parada cardiorrespiratória às 14 horas daquele mesmo dia. Em seu leito de morte, ela disse a Maria Isabel de Andrade Pinto, baronesa de Japurá: "Maria Isabel, não morro de doença, morro de dor e de desgosto." As últimas palavras da ex-imperatriz do Brasil foram: "Sinto a ausência das minhas filhas e de meus netos. Não posso abençoar pela última vez o Brasil, terra linda. Não posso lá voltar." O corpo de Teresa Cristina foi levado até a igreja de São Vicente de Fora, perto de Lisboa, e foi sepultada no Panteão dos Braganças. Quando Dom Pedro II faleceu, ele pediu para ser enterrado ao seu lado. Os restos mortais do casal foram posteriormente repatriados para o Brasil no ano de 1921, sendo recebidos com grande pompa e missas realizadas em memória dos imperadores. O imperador e a imperatriz foram sepultados na Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, numa cerimônia realizada em 1939, que teve a presença do presidente Getúlio Vargas. A notícia sobre a morte da imperatriz Teresa Cristina deixou o povo brasileiro muito triste, pois para muitos ela era denominada a mãe dos brasileiros. O jornal A Gazeta de Notícias teria noticiado: "O que foi esta Santa Senhora, não precisamos repeti-lo. Sabe-o todo o Brasil, que no golpe que feriu profundo o ex-imperador, lembrou-se de que era justa e universalmente proclamada mãe dos brasileiros." O Jornal do Comércio também publicou: 46 anos viveu Dona Teresa Cristina na pátria brasileira que sinceramente amava, e durante tão largo tempo, nunca, em parte nenhuma deste vasto país, foi pronunciado seu nome, senão entre louvores e frases de reconhecimento, ao lado do esposo, que foi largo tempo chefe da nação brasileira. Sua influência não constou jamais que fizeste sentir, senão para o bem. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!